Bom dia. Quero cumprimentar a mesa, todos os presentes, vossas excelências, minha saudação a todos. A razão que me traz aqui hoje é comunicar aos meus colegas vereadores que eu me desligo do bloco que eu participava. Para quem me ouve entender, na Câmara nós nos organizamos em blocos para unir forças políticas e o nosso presidente de bloco e o nosso vice manifestam, portanto, a opinião do bloco, destas várias pequenas maiorias. Ocorre que, por uma questão de regulamento, manifesta-se apenas o presidente e os vices. Nada contra o meu bloco, muito especialmente o meu carinho ao presidente, mas eu quero ter voz. Não sou mulher de calar diante dos debates e tenho enfrentado essa dificuldade. Se eu não consigo me inscrever no pequeno ou no grande expediente, não consigo me manifestar depois, e isso tem me causado bastante frustração dentro do meu mandato, porque, afinal, muitos dos temas que estão debatidos aqui, eu gostaria de dar a minha opinião e trazer a minha experiência como médica legista, como mãe, como cidadã curitibana, etc. E ontem, muito especialmente, eu fiz até algumas anotações aqui, que eu gostaria de consultar. Desculpem, eu vou procurar as minhas anotações, eventualmente. Mas ontem nós debatemos um tema que todos os senhores sabem que diz respeito à causa que me elege, que é a questão de gênero, a questão de expressar opinião sobre as questões. E eu saí daqui, senhores, refletindo como é que um grupo social expressa uma opinião que não representa a maioria. Um grupo social expressa a opinião do grupo social, que nem sempre, portanto, é a opinião da maioria. Nós somos eleitos pelo voto popular. Eu vou contar para os senhores, o meu eleitor é inteligente. O meu eleitor não quer saber que religião eu professo, tão pouco se eu gosto de azul, amarelo, cor-de-rosa, se eu como carne. O meu eleitor quer que eu debata aqui o que eu vou fazer com o dinheiro dele, com o dinheiro dos impostos. Nós estamos aqui para fazer política e não para expressar as nossas preferências pessoais, e esta é a questão que me motivou, portanto, a buscar voz novamente aqui no plenário. Nada, portanto, contra ninguém, porque o que eu quero é enriquecer o debate. Nós falamos ontem aqui de moralidade, como se isso justificasse até a liberdade de expressão. Me causou grande preocupação, porque eu não pude fazer contraponto e venho hoje aqui. Falamos em família. Eu tenho família, tenho filhos, tenho filho, aliás, que é um homem educado e bem preparado para esse mundo. E sou uma pessoa preocupada com a abertura do pensamento. O que é uma família? A família não é um único modelo. A gente tem que também ter esse entendimento que a família muda ao longo dos anos e ela tem que se modernizar obrigatoriamente. A composição, portanto, mudou, influenciada por várias questões. Por exemplo, a mudança do comportamento da mulher na sociedade. A mulher hoje trabalha, vai para o mercado de trabalho e muitas vezes delega a assistência e o acompanhamento dos seus filhos às escolas. Isto a gente não pode criticar. A gente tem que preocupar em melhorar todas essas questões como legisladores, oferecer escolas melhores cada vez mais. Enquanto isso, a família ainda cumpre um outro papel, que é o papel da socialização. Ela compartilha esses papéis com outros grupos sociais, e por isso eu digo, cada grupo tem uma posição. Não existe uma única verdade para todos nós. Na atualidade também houveram outras mudanças importantes na sociedade, mas o fator que me chama a atenção muito especialmente aqui é a questão da diversidade. Como é que a gente vai ter uma sociedade pluralista se a gente não entender a diversidade? É um outro debate e uma grande preocupação minha aqui no plenário. Outro fato que eu quero citar, e eu até anotei aqui, é que a sociedade e a família moderna forma hoje, e é aceito pela sociedade, os casamentos homossexuais.
Isto não deixa absolutamente de ser família. Eu, como médica, eu posso dizer que vários fatores influenciaram as mudanças. Por exemplo, os anticoncepcionais. O anticoncepcional faz agora aniversário, 60 anos, eu acredito já, e isto mudou profundamente a sociedade porque mudou o comportamento da mulher, que teve, então, a condição de controlar a sua capacidade reprodutiva e fazer as suas escolhas em relação à questão da sua família. Paralelamente, a biologia e a engenharia também desenvolveram novas tecnologias. Falando em medicina, eu me refiro muito especialmente à questão da reprodução assistida e da fertilização in vitro, que ajudou também as famílias a decidirem os melhores momentos de terem seus filhos. Mas, muito especialmente, e quero que isso fique claro, que recentemente a gente tem debatido e vem aí uma enxurrada de relatórios e discussões sobre a questão da igualdade de gênero. Mas não está claro para mim se aqueles que tomam parte nessa discussão compreendem plenamente este paralelo entre os objetivos da formação, do trabalho e de se ter uma família. De certa forma, estamos ainda limitados por ideias pré-formadas, preconceituosas ou mesmo barreiras sociais e biológicas. Apenas a tecnologia pode resolver um desafio que é biológico, e eu já lhes digo qual. Apenas a tecnologia pode dar aos casais do mesmo sexo a chance de ter seus próprios filhos biológicos. Isto é família, porque é uma escolha das pessoas, e a tecnologia permite, hoje, que elas façam suas escolhas. Então, se é uma sociedade igualitária, senhores, que desejamos para nossos filhos e filhas, essa será atingida através da superação dos preconceitos e do uso da tecnologia a nosso favor. Ela traz certamente muito mais opções para todos nós. E liberdade e poder de escolha são e serão sempre o que nos aproxima do futuro. Então eu queria deixar claro aqui e agradecer a todos vocês a compreensão da saída do bloquinho. Nada contra ninguém, é só um desejo meu de ter mais oportunidade de expressar a minha opinião e enriquecer os debates nesta casa com a minha experiência. Muito obrigada. Senhoras e senhores, presidente, uma saudação. Nós oficializamos hoje, então, a criação do bloco de oposição aqui nesta casa, juntando o PDT, o PT e o PMDB. Então, eu acho muito importante uma consideração. A gente fala justamente de que a política é o encontro dos diferentes, é o local onde nós, numa esfera civilizada, numa esfera de debate, de respeito mútuo, vamos apresentar diferentes perspectivas, diferentes pontos de vista sobre temas e vamos debater. Eu creio que a função do legislativo, é isso que eu vou aprofundar aqui, ela é a função de dar conta dessa diferença de forma respeitosa, de forma civilizada, de forma republicana. Então, o senso comum diz que nós vivemos uma crise econômica, uma crise social, uma crise política. E por que vivemos também nesta casa, eu digo, uma crise? Qual é o papel de cada um dos protagonistas nesta situação? Nós fomos colocados nessa situação por inércia nossa? De certa forma, sim. Fomos atropelados pelas urgências, e isto não é um trocadilho. Já alertamos aqui desta tribuna as consequências negativas deste destempero. Há um impasse entre os interesses imediatos do Poder Executivo, do prefeito, e os interesses dos cidadãos, da cidade e do bem comum. É isso, na nossa opinião, que coloca esse legislativo municipal também numa certa crise. É uma crise de legitimidade, é uma crise de todo o sistema político, partidário e eleitoral. Mas a nossa crise tem particularidades. Cotidianamente, estamos abrindo mão de prerrogativas fundamentais deste poder, principalmente a independência e a autonomia. Por isso, é também uma crise de representatividade. Afinal, qual é o nosso papel? Representamos o prefeito e seus interesses ou
representamos o povo, os cidadãos que nos elegeram por meio do voto. Nessa crise de representatividade que afeta toda a política, todo o sistema, ficamos mais vulneráveis, todos nós e a sociedade. E deixamos aqueles a quem deveríamos representar órfãos. Não estamos exercendo nosso papel soberano de defender os interesses da cidadania. Falta hoje a temperança, diálogo e a intenção clara de resolver a crise. Estou consciente que faço minhas opções sem qualquer constrangimento, que a política exige novas práticas, mais transparência, ética, honestidade e comprometimento com a soberania popular. Espero que os senhores e senhoras também comunguem estes ideais. E lembrem os compromissos que assumimos no juramento ao tomarmos posse e o que diz o regimento interno desta Câmara, que eu leio, capítulo 2, das funções da Câmara. Artigo 4º, o Poder Legislativo tem as seguintes funções. Primeira, legislativa, consiste na elaboração de leis e outras normas referentes a matérias de competência do município. Segundo, muito importante, de fiscalização, que será realizada mediante controle sobre atos da administração pública municipal, especialmente quanto à execução orçamentária e ao julgamento das contas apresentadas pelo prefeito e pela Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Terceiro, de controle externo, que implica na vigilância dos negócios do Poder Executivo em geral, sobre os aspectos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e da ética político-administrativa com a tomada das medidas saneadoras que se fizerem necessárias. Quarto, de assessoramento, que consiste em sugerir medidas de interesse público ao Poder Executivo. E quinto, julgadora, que será exercida na apreciação de infrações político-administrativas ou ético-parlamentares cometidas pelo prefeito, vice-prefeito ou por vereadores. Quero registrar também que o Poder Legislativo deve ser cada vez mais autônomo a fim de cumprir tais funções. Quero agradecer o apoio e a confiança dos vereadores, especialmente a vereadora Josete, a vereadora Noêmia, o vereador professor Silberto, o vereador Marcos Vieira, e lembrando também a bancada... Concedido, vereador, 30 segundos. Parte da bancada do PSD, do PSDC, que também tem se mostrado na busca dessa autonomia. A vereadora Maria Letícia também acabou de expor alguns questionamentos, alguns pensamentos que corroboram essa necessidade que eu venho aqui expor a todos os senhores. Muito obrigado. Começar lamentando, dona Lourdes, a saída do nosso bloco, da vereadora Maria Letícia, que realmente vem, como ela disse, enriquecer mais o debate dessa casa pelo preparo que ela tem e pela qualificação. Então, lamentamos a saída, mas sabemos que é para o bem dessa casa que ela vem enaltecer todos os nossos mandatos. Queria também lamentar o discurso do vereador Goura aqui. Eu tenho muito respeito pelo vereador Goura e nós trabalhamos em conjunto em vários temas coletivos da cidade, mas para mim não serve, vereador Goura, sabe, o que o senhor acabou de dizer. Eu não preciso manual, sabe, para trabalhar politicamente correto dentro da política. Sabe? Esse era um sonho que eu tinha, e eu trabalhei muito por ela, e vim aqui e tento fazer um mandato mais transparente, mais claro e dedicado ao bem comum. Eu fiz várias leis aqui nessa casa, lei da pequena e microempresa, lei do food truck, enfim, lei do uso das calçadas, que nós vamos falar um pouco agora, enfim, e tenho mais de 20 projetos tramitando e pelo menos 10 ou 12 aprovados. O único veto derrubado na gestão anterior de um prefeito foi um veto de uma lei minha, tá? E para isso precisa ter um pouco de articulação. Para isso, nós precisamos respeitar o bem comum. Claro que o papel do vereador é legislar, muitas vezes confundindo, como o senhor disse aqui. O papel do vereador principal é fiscalizar. E nós temos tentado fazer isso dentro do possível e louvo o papel que a oposição faz aqui. Agora, só dizer claramente ao senhor, para mim não serve o que o senhor disse aqui, tenho certeza, para a maioria dos vereadores que estão aqui. Porque mais humildes, mais preparados ou não, todos representam algum segmento da sociedade e democracia se faz assim, principalmente respeitando o seu par e respeitando cada um. Então, só queria deixar esse registro.
Não, muita tranquilidade. Não, acho que é importante fazer o contraponto realmente na fala do vereador Gora. Eu acho que é importante no exercício da democracia e do parlamento, a oposição ela é importante e, como a gente sempre diz, com maneira respeitosa, eu acho que esse debate ele é importante, acrescenta esse debate de ideias. A única coisa que eu faço contraponto no discurso, Gora, é sempre a tentativa de mostrar que os vereadores são essa massa de manobra, que não é verdade. Eu particularmente acho que quando você faz parte de um governo, a oportunidade que você tem de debater internamente com o governo, ela é muito maior. Muitos projetos, muitas ideias ao longo da história, fiz isso com o Gustavo Fruit milhares de vezes, de ir internamente ao gabinete e dizer, olha, prefeito, talvez agora não seja o momento de apresentarmos isso. Quando o vereador líder Salamuni estava aqui, por exemplo, e era líder do governo, nós nos reuníamos numa antessala com os vereadores aqui mais experientes e dizíamos, olha, de repente podemos criar isso de outra forma. Existe um problema hoje no centro da cidade que precisa ser combatido. Nós precisamos ampliar a frota da guarda. Nós precisamos criar mecanismos de estrutura municipal. Isso também é ser governo. Isso também é ser base. A grande virtude de uma base é mostrar o que está sendo feito de forma errada do governo internamente. É como se você estivesse dentro da tua própria casa e você é pai e bom pai, ter seus 2 filhos e ali, antes dele ir para a escola, chamar a atenção deles e dizer, olha, não faça isso dentro da sala de aula, porque você está cometendo algo errado, algo equivocado. Eu valorizo muito a oposição. Eu acho que a oposição tem um papel fundamental, mas vou sempre criticar quando ela tentar desqualificar a base, quando ela tentar desqualificar os vereadores da base, porque se são vereadores da base, fizeram uma escolha política, e a escolha política é da democracia. A escolha política, unida à técnica, unida àquilo que nós entendemos que seja de melhor para a nossa sociedade. Eu vejo aqui vereadores experientes, e cito o Hélio Virbinski, por exemplo, que foi quem fez a fala na tua réplica, que se eu te contar o papel que esse senhor teve no plano diretor interno na gestão do Gustavo, você vai ter certeza, esse jovem senhor, apesar dos cabelos brancos, você vai ver que muitas vezes, se ele tivesse sido oposição à antiga gestão, não teria construído a ponte do diálogo como construiu. Eu acho que é importante o bloco, respeitarei esse bloco, como respeito o vereador Braga Cortes e Euler, que fazem parte de um bloco independente, porém, no entanto, repito, não vou permitir que faça esse discurso de que a base do manual, de tudo aquilo que o prefeito. Por várias vezes, o secretário Luiz Fernando Jamur tem telefonado aos membros da base, pedindo uma série de reuniões, e o Rodrigo está aqui, é testemunha, para debater diversos temas da nossa cidade. Não é porque somos base que temos que concordar com absolutamente tudo, mas é porque somos base é que podemos muitas vezes dar orientação, principalmente a gestão do prefeito Rafael Greca, que tenho certeza que Vossa Excelência também quer que a prefeitura vá bem, porque se a prefeitura for mal, a cidade vai mal. Se a prefeitura for mal, o povo vai sofrer. E tenho certeza, como o senhor foi eleito, através do voto popular, quer o bem da população e quer o bem da cidade de Curitiba. Meus respeitos a esse bloco que se forma, meus respeitos aos vereadores do PSD, que são independentes, em que pese também fazer uma oposição um tanto quanto fechada nesse quesito, apesar de não formalizar o bloco. Meu respeito a todos vocês, a todos os vereadores, contem com este líder e viva a cidade de Curitiba.